Olá, tudo bem? Eu sou a Naná, mas pode me chamar de Ná. Eu tava aqui lembrando, recordando de algumas coisas que eu passei, né? E teve um momento que eu passei uma grande, assim, um grande medo, né? E eu fiquei com aquilo na minha cabeça por um bom tempo, né? Foi assim, tinha um rapaz, né, que ele era coreano. Ele apareceu assim no nosso grupinho de repente, né? Que a gente andava com um grupinho assim de descendentes brasileiros, né? E tinha coreanos ali no meio também, né? Aí ele achou legal a nossa turma e ficou lá, né? E ele conversava, era tudo normal, né? Só que ele era um pouco mais velho do que a gente, né? Aí, quer dizer, ele já era adulto, né? Falar a verdade. Ele já era adulto, mas ele gostava de conversar com a gente, né? As crianças, os adolescentes, né? Tal. Aí, é, sempre ele aparecia por lá, né? E a gente conversava. Sempre ele ia lá no bairro, né? Onde a gente morava. E a gente sempre conversava e tal, e se divertia, né? Coisa de adolescente, ficar lá, né? Papiando, conversando, falando o que vai fazer, o que tá estudando, né? E tal. E a gente jogava bastante ping-pong também, né? Os meninos brincavam de ping-pong. Eu não gostava muito não, mas eu ia lá assistir eles, né? Jogando ping-pong e tal. Aí tá. Aí um dia, esse coreano, eu não lembro o nome dele. Eu acho que era Kim, alguma coisa assim, né? É, ele apareceu de carro assim, eu tava indo pra casa, né? E ele pegou, me parou, falou: Oi, tudo bem? Eu falei: Ah, tudo bem, não sei o quê. E já era assim, mais ou menos umas é, à noite, né? Eu não lembro mais ou menos que horas que era. Eu sei que era à noite, né? E aí ele pegou e falou assim: Ah, então, pra onde você tá indo? Eu falei assim: Ah, tô indo pra casa, né? Tal. Ele falou assim: Ah, que legal, né? Tal. Ah, você vai fazer o que agora? Eu falei assim: Ah, não vou fazer nada, né? Vou só pra casa só. Ele falou assim: Ah, vamos ali comigo, né? Que eu tenho que fazer algumas coisas e tal, né? Eu falei: Aonde? Ele falou: Ah, mas é perto, né? Tal, não sei o que. É, tá bom, né? Aí eu fui, entrei no carro e tal, e tava indo, eu sei que tava indo longe, né? Eu falei pra ele: Mas você não falou que é perto? Ele falou: É perto, né? Aí eu falei: Tá bom, então. E nem pai, aí a gente conversando, assim, só que ele não falava muito, né? Eu que ficava falando com ele e tal. Aí ele foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, foi se distanciando bastante, né, de casa. Aí eu não lembro que bairro que eu parei, não lembro até hoje, né? Tento lembrar, mas não sei se era pra lá do Brás, eu não sei. Eu sei que era longe, né? E uns lugares que eu nunca tinha ido. Aí ele pegou, ele entrou numa rua muito estranha, né? Escuro, tinha matos, né? Assim atrás da gente. Ele até fez a volta assim, e o carro estava virado para assim para uma rua que ficava, eu acho que a 250 metros assim, sabe? Tinha uma rua que tinha uma claridade ali, dava para ver o clarão lá no fundo. E o resto tudo, eu olhei em volta assim, não tinha nada, tudo escuro, né? E um terreno baldio ali e tal. E atrás só mato, um mato bem alto até. Aí eu olhei assim e falei assim: Ué, mas por que você parou aqui? É aqui que você vai vir? Mas aqui não tem nada, né?
Aí ele pegou, ficou meio assim e tal, não falou nada. Ele falou, vou parar, dar uma paradinha aqui. Eu falei assim, mas a gente vai ficar aqui? Aqui é perigoso, né? Aqui é perigoso, é escuro. Aí ele pegou, abriu o porta-luvas, né? E tirou um negócio. Eu peguei e falei, que é isso, né? Ai, era drogas. Eu acho que era cocaína, né? Aí ele pegou, você curte, não sei o que. Eu falei, eu não, né? Falei pra ele, não. Ele falou, mas você vai ter que ir. Eu falei, não, não vou, né? Não gosto dessas coisas, eu não vou usar esse negócio, não. Aí ele pegou e já ficou bravo, né? Ele ficou bravo. Ele falou, então eu vou e tal, não sei o que, vou usar, não sei o que. Falei, se você quiser usar, pode usar, mas eu não vou não. Mas só que eu achei muito estranho, porque que ele tava parando por ali. Aí eu abri a porta e ele falou assim, onde você vai? Eu falei, vou sair, né? Vou sair, vou ficar ali fora, tal. Eu não gosto dessas coisas. Aí ele pegou e já ficou bravo. Ele deixou o negócio lá e ele saiu correndo assim pro outro lado, assim, já veio na minha direção, catou no meu braço. Eu falei, me larga, né, e tal. Aí ele já ia me bater, sabe? Aí ele, tipo assim, ele segurou aqui. Então é aquele negócio, gente. Como a gente sabe se defender, eu falo pra vocês. Vocês não sabem, mas se vocês têm filhos, coloca os filhos, né, numa academia, né? Ou assiste vídeos que ensina a se defender e treina, né, com ele em casa. Se não pode sair para fora para aprender lá na academia, que é muito caro, ou é muito longe, ou não tem. Tem no YouTube, né? E eles ensinam a fazer uma defesa, né? Defesa pessoal. E vocês aprendem isso daí. É bem legal, né? Então, a pessoa me segurou aqui, aqui fica livre, né? Então, o que que eu faço? Eu viro a mão aqui e torço o braço dele aqui e pego aqui nele, né? Então, ele, ele solta, né? Então, foi isso que eu fiz. Eu peguei, virei rapidinho assim, né? Segurei nele e soltei e dei um chute na canela, porque eu sabia que não ia acertar em outra parte, né? Que eu queria. Tentei dar 2 chutes nele assim, ele pegou e não sei o que. Aí eu consegui me largar. Ele que tava querendo pegar no meu pescoço, eu não sei o que eu fiz, eu não sei, não lembro. Só sei que eu consegui me soltar dele e saí em disparada para aquele clarão lá no fundo, né? E eu sabia que lá era uma rua clara e tinha gente, eu sabia que tinha gente ali, né? Porque eu falei assim, eu vou pro claro, eu vou onde tiver claridade, porque eu sei que eu posso pedir socorro. Eu olhei para trás, ele correndo atrás de mim. Aí teve uma hora que ele parou. Eu não sei, eu só sei que eu corri tanto, e tanto. Por isso que é bom. Pratica esporte, você caminhar, você correr, porque você consegue, né? Quando você mais precisa, você tem aquele pique de correr e não, né? Agora, se eu não tivesse treinado nada, se eu não tivesse feito nada, o que que ele ia fazer comigo? Ele ia me bater, me socar ou até me matar, né? Eu não sei o que ele ia fazer comigo. Porque ele queria que eu usasse droga com eles. Eu não queria, né? Porque eu nunca gostei disso, né? E aí eu sei que ali no fundo, naquela claridade, era um paredão assim, e só que a entrada era uma fábrica ali. E a entrada ficava meio que do ladinho, sabe? Então, naquela rua não ia ninguém ver nada. Ninguém ia ver nada, né? E porque era um paredão ali, né?
Então, eu peguei e bati ali e pedi socorro pro rapaz, né, que tava de porteiro lá. Eu falei pra ele, pelo amor de Deus, um cara ali querendo me matar, né? Falei, quem? Eu falei assim, ele tá ali, né? Mas eu acho que já deve ter ido embora, alguma coisa assim. Mas eu não sei se ele tá por aqui perto. Pode ser que ele fique me esperando, eu não sei, né, tal. Ele falou assim, olha, o pessoal daqui já acabou o turno, eles já estão para sair. Eles vão pro metrô, né? Eu falei assim, então eu preciso ir pro metrô. Indo pro metrô eu já consigo ir para casa. Ele falou assim, então espera mais um pouquinho aí, uns 10 minutinhos que, né, tal. Eu falei, mas fica aqui, pelo amor de Deus, fica me olhando aqui, se você estiver lá dentro, se você for ficar lá dentro, fica me olhando aqui, porque eu não sei o cara se ele tá por aí. Aí o cara falou, tudo bem. Aí tinha um outro lá dentro, né, na guarita. Aí tá, aí eu esperei o pessoal sair do turno e eu ir com eles, né? Até o rapaz falou pra menina, leva ela até o metrô, né? Que o cara ela tá com medo do cara ir atrás dela, tal. Até ela falou comigo. Eu falei assim, não, cara, eu não sei, que eu acho que ele queria me matar, alguma coisa assim, né? E só falei isso, não falei mais nada, né? Aí eu fui embora. Ai, com alívio. Nossa, meu coração ficou, né? E olha, nunca mais vi esse coreano. E eu falei pro pessoal, falei para todo mundo, né? Eu espalhei lá para todo mundo, falei assim, olha, ele fez isso e contei tudo certinho pro pessoal ficar esperto com ele, né? Eu falei assim, olha, toma cuidado, porque aquele cara não é coisa boa, né? Não é coisa boa. E eu falei, olha, eu não sei o que eu fiz, eu não sei como é que eu fiz, que eu consegui escapar dele, né? Mas eu acho que se eu não tivesse aprendido a me defender, não tivesse feito nada, eu não, eu acho que hoje eu não estaria aqui, né? Então eu acho legal, gente, aprender uma autodefesa, né? Treinar em casa mesmo, né? Porque eu tinha um amigo que era vizinho, que ele ensinava. Eu comecei a aprender com uns 10 anos, né? E eu fiz isso durante, eu acho que uns 4 anos e pouco, mais ou menos, né? Depois eu tive que parar porque meus ombros estavam ficando largos, né? E minhas pernas toda musculosa, né? Ficando com musculosa. Eu falei, não quero não, né? Ainda a gente tá na fase de crescimento e a gente tá ficando estranha, né? O corpo tá crescendo aqui assim, né? E até hoje eu tenho o ombro mais largo por causa disso, né? E as pernas, né? Tá ficando meio que musculosa, não sei o que. Eu falei, até minha irmã falou, nossa, as pernas tá ficando musculosas, tá horrível andar de salto, né? Fica feio mostrando aquelas músculos na batata da perna. E eu falava, é mesmo, né? Tá ficando feio, né? Tal. Eu vou parar, né? Aí eu tive que parar. Não parei mais por causa disso, né? Mas não me arrependo porque, olha só, se eu não soubesse me defender, eu não estaria fazendo crochê, não estaria fazendo nada hoje. Estaria lá no céu, né? Olha só, cada coisa que acontece, né? Igual, tipo, eu morava num apartamento. Aí minha mãe, né, ela acordava cedinho pra fazer, levar as encomendas dela de marmita japa, né, nas lojinhas ali da Liberdade. E de manhã, logo de manhã, tinha uns 2 bolivianos que moravam no segundo andar. Eles fumavam,
entrava tudo pela janela, a gente morava no quarto andar, entrava tudo pela janela da sala. Eu, ai, meu santo Cristo, né? Isso aqui. Ai, ó que cheiro de maconha. Ai, eu odeio, odeio. Aí a minha mãe, não tô sentindo nada. Eu falei, mamãe, não fica respirando, que depois mamãe vai ficar ruim. Ela, não tô sentindo nada. Ah, deixa pra lá, isso aqui, né? Aí daqui a pouco ela falou que quando ela tava subindo a rua, né? Que tava levando as coisas, tava subindo a rua, ela falou que sentiu tontura, assim, começou a sentir tonta e ficar, né? Eu falei, mamãe ficou muito doidona, né? Eu falei assim, eu falei assim, esses bolivianos, né? Freud, em vez de fumar em outro lugar, não, vai fumar bem dentro de casa e deixa a janela aberta e vem tudo aquele cheirão pra dentro de casa. Ah, ninguém merece. É isso, gente. Eu nunca fui a favor, né? A drogas, não, pra mim nunca prestou pra nada, não tem serventia de nada aquilo lá. Já basta as nossas drogas de remedinho, né? Que a gente tem que tomar, que é obrigado a tomar. Essas drogas aí, fazer o que, né? Não tem jeito. Mas aquelas outras lá que deixa a gente, o quê? Muito doida? Não sei. Essas daí eu não aprovo, né? Não tem jeito, só traz desgraça, porque eu tinha um amigo que ele era amigo, eu acho que da época que meus pais moravam em Santo André, eu acho, né? E tinha um rapaz chamado Júlio, ele também era descendente, e a família era pasteleiro. Aquele menino, ele vivia drogado. Nossa, mas ele era bonzinho demais. Mas ele vivia drogado, sempre drogado. A gente falava pra ele, para com isso, né? Isso daí não leva a nada, você só tá se afundando. Você não vai conseguir mais parar e tal, e o que você vai fazer, né? Os pais dele, diz que o pai dele, não a mãe, mas o pai dele, e mandou ele até embora de casa. A mãe dele ainda ficava com dó, né? Mas, e ele falava que sentia muita falta da mãe, que ele sempre foi mais apegado à mãe, né? E ele não podia nem ir lá ver a mãe, né? Às vezes que ele ia escondido. Aí a mãe dele falava pra ele, né? Se cuidar e tal, não sei o quê. Eu não sei que fim que deu. Eu não sei que fim que levou, mas eu acho que não foi coisa boa. Depois ele desapareceu, nunca mais vi, né? É difícil, né? Essas coisas que só afundam a gente. É, bom, cada um sabe o que faz, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe, né? Então a gente tem que colher, quer dizer, a gente tem que plantar coisas boas para vir coisas boas. Agora, se a pessoa quer se afundar, né? Ela acaba se afundando e não voltando, né? É difícil. Então é isso, gente. É isso que eu quis contar hoje, né? E depois eu conto umas coisinhas melhores, né? Não é só coisas ruins também. Mas eu falo, aprende a se defender. No YouTube tem bastante coisas que vocês conseguem aprender, coisinhas pequenas assim que também ajuda pra caramba, né? Como tipo, se alguém te agarrar alguma coisa assim, vocês conseguir sair, né, daquela posição, ou se alguém, você conseguir, né, bater aqui, ó, só fazer assim com esses ossos, bater aqui, ó, né, alguém estiver enforcando alguém, você bater aqui na pessoa, ela larga, que aqui dói pra caramba, que é osso, né, então se você bater aqui assim, ó, pá, só com esses ossinhos aqui, ó, já dói pra caramba, então a pessoa acaba largando. Quer dizer, são coisas pequenas que ajudam bastante, tá bom? Então é isso. Um beijo e até a próxima. Tchau!